Pai, estamos aqui para Te louvar, para Te engrandecer, para entregar o nosso melhor. Não viemos aqui para buscar, não viemos aqui para buscar uma bênção. Em Cristo nós já somos abençoados. Nós estamos aqui para Te agradecer, para Te engrandecer, para dizer que só Tu és Deus, que não há ninguém como Tu. Sabemos que sem Ti não somos nada, Pai. Sabemos que sem Ti nossos planos serão frustrados. Sabemos que sem Ti não há caminho de vida. Obrigado, Pai. Eu oro por mim, por cada irmão eu aqui. Que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Que os nossos olhos espirituais, Pai, sejam iluminados nesse momento, Pai. E venhamos compreender mais e mais a real esperança para a qual o Senhor nos chamou. A herança conquistada por Cristo naquela cruz. Ele conquistou a nossa salvação. Ele conquistou o perdão dos nossos pecados. Ele conquistou a nossa cura, a nossa provisão. A mesa está posta para os filhos. Oh, Pai, que não venhamos esquecer da incomparável grandeza do Seu poder para conosco os que cremos. O Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, hoje habita em cada um de nós. Espírito Santo, és livre neste lugar. Fala aos nossos corações. Comunica as verdades espirituais ao nosso espírito. Nos dá um direcionamento. Dá força ao cansado. Um novo ânimo. Nos exorta, nos consola, nos edifica, nos corrige no que for necessário. Temos a certeza que não estamos sós, mas que o Senhor está conosco. Muito obrigado, Pai. Nós Te amamos e Te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridas. Obrigado, louvor. Aleluia. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Aleluia, que bom ter você aqui. Que bom que você escolheu a melhor parte. Tá nesse domingo com o nosso Pai. E já faz algumas semanas, Deus vem falando muito comigo uma frase. E eu venho meditando muito sobre isso. E eu já queria dar essa dica para você. Se ultimamente tem vindo muito um pensamento, tem vindo muito um versículo da Bíblia na sua mente, é Deus querendo que você se aprofunde nisso. É Deus querendo falar com você através disso. Não deixe passar. E eu quero que você abra comigo em João 3. Vai lá comigo para João 3. Aleluia. João capítulo 3, versículo 1. Aleluia. João 3:1 vai dizer assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém vos pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E algo que Deus vem falando muito no meu coração é novo nascimento. O que é o novo nascimento? E abrindo um parêntese aqui para você, nós temos uma livraria aqui com livros baseados na Bíblia. Quando começou a vir esse pensamento para mim, novo nascimento, novo nascimento, novo nascimento, eu fui lá na livraria ver se tinha algum livro. E tinha um livro, um livretinho de R$8. Esse livro não é contrário à Bíblia e nenhum ali é.
O que acontece com os livros que a gente tem aqui são assuntos da Bíblia onde o autor pega vários textos que falam sobre esse assunto. Então pode ser que você queira se aprofundar em algo que tem ali. E aí você vai ler o livro olhando os versículos da Bíblia. Vai ter aqui o versículo no livro e você vai ver na sua Bíblia. E dessa forma você pode se aprofundar mais. E voltando, novo nascimento é algo que vinha muito forte ao meu coração. Novo nascimento, novo nascimento. E aqui, um religioso da época de Jesus, alguém que ia muito, permita-me dizer, para a igreja da época, alguém que sabia muito a Bíblia da época, percebeu que faltava algo. Percebeu que só vir para a igreja e conhecer intelectualmente a Bíblia não era o suficiente. Porque você pode já ter ouvido histórias de ateus que conhecem a Bíblia muito mais que eu e você, mas não nasceram de novo e não creem em Deus. Esse religioso percebeu que algo a mais precisava. E Jesus fala o novo nascimento. Vir à igreja, ler a Bíblia é necessário. Mas se não haver novo nascimento, perde a função. E nós vamos falar um pouco hoje sobre novo nascimento. E vai comigo para o capítulo 1 de João. João 1:12. João 1:12 vai dizer assim: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vai comigo para João 3,16. Pula uma folha. João 3,16. Vai dizer assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Todas as pessoas, todas as pessoas que nascem, elas são criação de Deus e elas vêm de Deus. Mas em determinado momento, todos nós pecamos conscientemente e fomos afastados de Deus. E viramos as costas para Deus e decidimos viver um caminho de morte, um caminho de condenação. Não porque Deus quis, mas porque nós decidimos. Todos. Mas Deus não queria isso para a sua criação. E o que é que ele faz? Envia Jesus Cristo para pagar o preço do meu e do seu pecado, para morrer em nosso lugar. E à medida que nós aceitamos esse sacrifício, como vamos ler, fazemos de Jesus Senhor das nossas vidas, nós adquirimos, nós recebemos a salvação. O novo nascimento. Todo mundo precisa nascer de novo. Essa história de que filho de crente é crentinho não está na Bíblia. E a gente vai ler alguns textos que falam sobre isso. Mas a Bíblia é muito clara. É necessário nascer de novo. É necessário crer no Filho de Deus. Como crer? Nós vamos ver sobre isso. Mas algo que precisa ficar fixo para a gente hoje. Novo nascimento é necessário para todas as pessoas. Amém? Aleluia.
como o exemplo de Nicodemos, vir à igreja ou saber o que está escrito na Bíblia não torna uma pessoa filho de Deus. Porque nós lemos João dizendo: todos os que receberam a Cristo são feitos, se tornam filhos de Deus. Todas as pessoas do mundo são criação de Deus, mas filho é quem aceita Jesus como Senhor da sua vida. Está na Bíblia. E eu quero que você vá comigo para Efésios 2:8. Vamos ver como se dá esse novo nascimento. Efésios 2:8. Efésios 2:8 vai dizer assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Ninguém pode salvar a si mesmo. A pessoa pode ser considerada a melhor pessoa do bairro, da rua, de Carazinho, do Brasil ou do mundo. Se ela não fizer de Cristo Senhor da sua vida, ela não está salva, gente. Ela não é filha de Deus. E todo filho de Deus tem que fazer boas obras. Mas isso não pode vir antes. Nem podemos achar que por fazermos coisas boas somos aceitos por Deus. Ei, não! O preço do pecado é muito alto. O preço de virar as costas para Deus não é uma cesta básica que paga. Não é acolher uma pessoa. O preço que foi necessário para a nossa salvação foi o sangue de Jesus. E essa graça Ele já fez. Nossa parte é receber. É crer. Por meio da fé. Vamos agora para Romanos. Vai lá comigo. Romanos 10:8. A salvação não vem por eu fazer algo. A salvação vem pela fé. Pela fé no que Cristo fez por nós. E Romanos 10:8. Romanos 10:8 vai dizer assim: mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Versículo 9. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e crer em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ah, pastor, mas eu sigo os 10 mandamentos. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Eu sigo todos os 10 mandamentos. Não preciso confessar Jesus como Senhor da minha vida. Não preciso fazer uma oração entregando minha vida para Jesus. Não é isso que a palavra de Deus diz. Devemos seguir o que a palavra de Deus diz. Devemos ser exemplo para as pessoas. Devemos ser, sim, pessoas que cumprem o que fala. Pessoas que não fazem o mal. Mas isso não substitui o confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. A única forma de ser salvo é receber o que Cristo já fez. Receber, crer no seu coração. Jesus Cristo veio, morreu no meu lugar, pagou o preço que eu não podia pecar. E eu entrego a minha vida para Ele. Eu faço dele Senhor. O louvor cantou aqui sobre consagração. O novo nascimento se dá à medida do que eu vejo. Do jeito que eu vou, essas minhas atitudes, eu sei que não agradam a Deus. E eu sei que sozinho eu não consigo mudar.
Porque essas vezes é o maior engano que tem. Ah, não vou entregar minha vida para Jesus porque eu preciso mudar. Não, você entrega a vida para Jesus porque precisa mudar. Porque ninguém consegue mudar antes. Porque a Bíblia fala que somos escravos do pecado antes de Jesus. Um escravo, ele não tem vontade própria. Ele pode até ter um desejo de fazer diferente, mas ele é escravo. Mas à medida que cremos em Jesus com o nosso coração, confessamos com a nossa boca, nós somos salvos. A salvação vem através da entrega, de crer no que Jesus fez e entregar para Ele. Jesus falou: se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode fazer parte do que Deus tem. E aí eu quero entrar num assunto que pode ser que você aprendeu errado. Mas a gente vai ver isso pela Bíblia hoje, amém? Vai comigo para Lucas 13:1. Lucas 13:1. É necessário nascer de novo. Lucas 13:1. Lucas 13:1 é algo que precede o novo nascimento. E Lucas 13:1 vai dizer assim: naquela mesma época, alguns do que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu: julgai que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, tinha uma turma lá de Galileu, do lugar de onde tu é, da Galileia. Tinha uns, não sei nem se eram familiares teus, Jesus. Mas eles sofreram tanto, Pilatos chegou a matar eles e usar o sangue deles no sacrifício, junto com o sacrifício para deuses estranhos. Meu Deus, Jesus. Jesus olha para eles assim: vocês estão achando isso muito ruim? É muito ruim, mas deixa eu dizer uma coisa: se vocês não se arrependerem, vocês vão seguir o mesmo caminho que eles. Às vezes a gente se compara: eu sou bom demais e aquela pessoa fez tanta coisa errada aí. Ó, quanto aquela pessoa roubou, ó, aquela pessoa que assassinou. Ei, eu e você, se não nos arrependermos, nós vamos no mesmo caminho. O novo nascimento, antes do novo nascimento, sempre vem arrependimento. E depois de salvo, o arrependimento tem que ser algo constante nas nossas vidas. Se quando cometemos algo, se quando erramos, se quando pecamos, não há arrependimento, cuidado. Pode ser duas coisas: ou não foi salvo, ou não entendeu o que é novo nascimento, ou nasceu de novo, mas está andando de costas para Deus. E do mesmo jeito que você recebeu a salvação de graça, você pode jogar ela fora. O arrependimento precede o novo nascimento e deve continuar diante de toda a nossa caminhada, gente. Não, pastor, eu não preciso me arrepender. Aí Provérbios vai dizer que o orgulho e a altivez precede a queda. Aleluia. Aleluia. Arrependimento. Sem arrependimento não há novo nascimento. Arrependimento fala de virar, mudar. E o arrependimento, ele leva à salvação, ele leva ao novo nascimento. Porque eu vejo, do jeito que eu estou vivendo, não dá. Eu me arrependo, Jesus, disso que eu estou vivendo. E eu peço do Senhor a sabedoria e o poder, a habilidade para mudar. Porque é Ele que dá. Vai comigo para Mateus 18:3. Mateus 18:3. Aleluia. Novo nascimento.
Para nascer de novo é necessário arrependimento. E depois que nasce de novo, é necessário também o arrependimento durante a caminhada. E Mateus 18:3, Jesus diz assim: E disse, com toda a certeza vos afirmo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. O arrependimento abre a porta para o novo nascimento. E o novo nascimento leva à conversão. Um processo que se inicia quando nós entregamos a vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus, mas viver da mesma forma, não é novo nascimento, gente. É de repente até ser... eu acho até legal, tá na moda. Mas o novo nascimento, ele gera conversão. Porque se eu me arrependo de estar andando errado e entrego a vida para Jesus e faço de Jesus o Senhor da minha vida, automaticamente Ele vai me mostrar a forma certa de viver. Isso é conversão. Isso é girar, mudar de conduta. Nós podemos vir para a igreja, gente, mas se não tiver uma conversão, nós não estamos vivendo o novo nascimento. Nós não estamos vivendo a vida cristã. Infelizmente aconteceu essa semana passada, conversando com um rapaz que ia fazer um serviço, e eu escutei muita coisa ruim desse rapaz antes do serviço. E quando ele me vê, ele diz: paz do Senhor, pastor. Eu pensei, mentira que é crente. Fazendo tudo isso errado. Misericórdia. E depois eu fiquei sabendo que ele mentiu descaradamente 2 vezes na minha cara. Mentira não faz parte de um cristão. Se tem mentira, não está havendo conversão. Não está havendo mudança. Se tem mentira, não está havendo arrependimento. E isso é um alerta muito grande, gente. Creio que a maioria, se não todos que já estão salvos, no final a gente vai ver um alerta bem grande de Jesus sobre isso. Mas novo nascimento, antes vem o arrependimento e é necessário que esse arrependimento continue. E a conversão é necessário também. Se nascemos de novo, vamos nos convertendo a cada dia, vamos mudando atitudes a cada dia. Porque perfeitos só quando Jesus voltar e tivermos nossos corpos transformados. Até lá vamos melhorando dia após dia. Vai ter dia que vamos dar um passo para trás, mas isso não pode nos fazer parar. Precisamos nos arrepender, pedir perdão a Deus e não voltar a praticar mais isso. E se estamos praticando muito, procurar alguém mais experiente, alguém mais maduro, e dizer: não estou conseguindo, me ajuda aí em oração, pega junto comigo, me monitora. Amém, isso faz parte, gente, do novo nascimento. Isso faz parte. E agora sim eu vou entrar na parte que eu falei que pode ser que fomos ensinados errado. E eu quero que você abra em Lucas 23:33. Lucas 23:33. Aqui Jesus foi crucificado. E na crucificação é a história daqueles 2 ladrões. E eu quero enfatizar uma coisa aqui. Vai dizer assim: quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, uma à direita e o outro à esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: salvou os outros, pois agora salva-se a si mesmo, até se és de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Versículo 39. Um dos criminosos ali estava
um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele. Não és tu, Messias? Salva-te a ti mesmo, e nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos teme a Deus, estando sob a mesma sentença que ele. Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus assegurou: com toda a certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que foi que esse criminoso fez para ser salvo? Nada, a não ser reconhecer Jesus, a não ser reconhecer o que ele veio fazer. Quantos atos bons esse criminoso fez antes? Ele foi salvo nos últimos minutos de vida, gente. O desejo de Deus não é que sejamos salvos nos últimos minutos de vida. Mas pode acontecer. E você vai entender já já porque eu toquei nisso. Vai comigo para Marcos 16. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Vai dizer assim: e lhes ordenou, Jesus aqui falando, e lhes ordenou: enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Aqui fala quem não for batizado será condenado, gente? Não, fala quem não crer. O ladrão na cruz, ele foi batizado? Não. Eu não estou falando contra o batismo, eu sou batizado. Logo, logo vamos ter um batismo aqui na igreja. Mas pode ser que você tenha sido ensinado que você foi salvo porque você é batizado. Não. Pode ser que tenha pessoas aqui, não sei, tá? Cada um analisa a si mesmo. Mas pode ser que tenham pessoas aqui que se agem salvas porque foram batizadas, mas não são salvas. Acontece muito de eu perguntar a uma pessoa: você já foi salva? Você já confessou Jesus como Senhor? Sim, pastor, eu sou salvo, sou batizado. Ei, batismo é para quem é salvo, não salva. Batismo é ordenança. Se você creu em Jesus Cristo, você deve ser batizado. Deve. Mas batismo é o quê? Uma evidência do que já aconteceu dentro. Eu já aceitei Jesus. Eu já entreguei minha vida para Jesus. E agora eu faço uma confissão pública diante de todos. Ei, estou me batizando. Ei, morri e ressuscitei com Cristo. Em Romanos, nós vimos: se crer e confessar, serás salvo. Lá não tem dizendo se crer, confessar e for batizado, gente. E em Efésios fala que pela graça sois salvos. Não fala que é pelo batismo, gente. Novo nascimento é reconhecer Cristo como Senhor da sua vida. É se arrepender de andar por um caminho errado. É mudar a rota. E o batismo é para quem faz isso. E deve ser feito. Como eu disse, eu sou batizado. Que dia glorioso que foi. É algo maravilhoso. Mas se não aceitarmos Cristo como Senhor das nossas vidas, vai ser só um mergulho, gente. E eu quero... Caio, tem a imagem aí? Coloca. Essa imagem tem falado comigo já há 2 semanas. Dá para desligar essa luz aqui? Essa imagem não é montagem, tá? Se você quiser pesquisar, pesquise ponte no
Honduras. Ponte em Honduras. Você vai ver. Essa ponte foi construída num local onde existem muitos negócios de placa tectônica, furacão, terremoto, e toda a ponte que eles construíam ia para o chão. Até que chamaram os cabeçudos lá do Japão, que são inteligentes demais, para construir uma ponte que resistisse a qualquer desastre natural. Construíram a ponte. Teve um furacão tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que destruiu tudo ao redor e mudou o curso do rio. A ponte está lá, mas não serve de nada. Nós virmos para a igreja, nós lermos nossa Bíblia, até o batismo nas águas, gente, tem um propósito. Mas se colocarmos essas coisas à frente do novo nascimento, fica como essa ponte. Todo mundo vê, mas perde o propósito. Vir para a igreja é bíblico, é de Deus. Ler a palavra é bíblico, é de Deus, nos molda. Ser batizado é um momento lindo, gente, maravilhoso. É uma experiência, meu Deus do céu. Mas colocar isso à frente do novo nascimento, a gente está fazendo errado. Muitas vezes as pessoas não sabem porque a coisa está toda torta na vida. Mas eu vou para a igreja. Fez de Jesus Senhor da sua vida? Se não fez, não adianta vir para a igreja. Mas eu até leio a Bíblia, tenho lá o Salmo 91 aberto na minha sala. Tem o Salmo aberto na sua sala? Maravilha. Mas tem esse Salmo no seu coração? Entregou a vida para Jesus? Nada substitui o novo nascimento. Nada. Novo nascimento começa com arrependimento. E eu entrego a vida para o meu Senhor, para aquele que morreu no meu lugar. Entendo que do jeito que eu estou vivendo, eu só vou de mal a pior. Mas sei que se eu entregar a vida para Ele, Ele vai mudar a minha vida. Ele vai mostrar a rota certa para seguir. O novo nascimento é necessário, gente. Sem novo nascimento não tem reino de Deus. Não se vive o que Deus quer. E novo nascimento fala de arrependimento e conversão. Aleluia. Eu quero que você vá comigo para João 6:48. Pode tirar, Caio. Obrigado. João 6:48. Enquanto você abre, pode ser que você tenha coisas muito bonitas na sua vida. Troféus de conquistas que você tanto desejou. Mas hoje você olha para eles e diz assim: eu achei que eu conquistando isso eu estaria satisfeito. Nossa satisfação está em Deus, gente. Ele é o Deus que nos dá força para adquirir riquezas. Ele é o Deus que levanta o cansado. Ele é o Deus que faz infinitamente mais além do que pedimos ou imaginamos. Ele é o Deus que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele é esse Deus. Mas querer só o que Deus pode lhe dar nunca vai lhe deixar feliz. E pode ser que esse vazio aí é porque você está querendo muita coisa, tem conquistado outras tantas, mas não tem olhado para o que realmente importa. E João 6:48. João 6:48. Jesus vai dizer assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu para
todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus, e esbravejavam uns contra os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Eu sei que você sabe que Jesus não está falando de canibalismo, mas Jesus está falando de íntima comunhão com Ele. Nascer de novo é ter comunhão com Deus, é ter comunhão com Cristo, é ter comunhão com a palavra, é comer disso todos os dias, é fazer com que isso se torne vida para você. Como eu falei sexta-feira lá em Passo Fundo, numa igreja que eu fui ministrar, a gente sabe se faz parte mesmo a palavra da nossa vida quando a gente abre o armário ou a geladeira e está Gênesis 1, sem forma e vazio. E aí, qual vai ser nossa reação? Olha só, é a crise, misericórdia, nada dá certo, nada funciona, nada. Sabe quando a palavra está na gente? É quando o Salmo 23, que todo mundo conhece, quando a gente está numa situação dessa de dificuldade, a gente abre a geladeira e em vez de falar a desgraça que todo mundo já sabe, a gente sabe, tá sim, mas o Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele supre cada uma das minhas necessidades segundo suas riquezas em glória. O meu Deus tem cuidado de mim. É quando a palavra sai da minha boca. Agora, se no momento de adversidade não sai palavra, só sai coisa ruim, a palavra não faz parte de mim, eu não estou comendo nem bebendo do corpo de Cristo. Novo nascimento é uma comunhão com o Pai. Por isso que Romanos vai dizer, Romanos 12:2, não tomem a forma desse mundo, mas renovem a sua mente pela palavra de Deus. Só assim vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, renovando a mente pela palavra. E não conheço todos, mas pode ser que você hoje aqui, você ouviu essas coisas assim, meu Deus, não sei se eu sou convertido. Pode ser que você soube hoje, eu nunca entreguei a vida para Jesus. E entregar a vida para Jesus não é fazer parte de uma igreja não, tá? É de Deus entregar a vida para Jesus e procurar uma igreja. Pode ser essa, mas tem tantas outras muito boas. Entregar a vida para Jesus é você fazer dele Senhor da sua vida. É saber que o caminho que você está seguindo é um caminho de morte. E você deseja fazer dele o Senhor da sua vida e receber a salvação. E se você é essa pessoa hoje aqui, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos para que eu pudesse orar com você. Para que eu pudesse conduzir esse momento de oração. Tem alguém aqui que deseja entregar a vida para Jesus? Que nunca fez? Todos salvos? Amém. Então posso arrochar mais um pouquinho. E caso você ficou com vergonha, me procura no final. Procura o Jonas Adai ou a Desi a terem. Mas não sai daqui sem fazer essa confissão. Não sai daqui sem entregar a vida para Jesus. Amém? E já que você ou todos perceberam que são, vai comigo para Mateus 7:22. Como eu falei, o novo nascimento exige uma conversão, porque é algo que eu fico pensando. Vou usar o meu exemplo. Eu me converti com 21 anos. Eu vivi uma vida bem torta. E chegou no momento que eu fiz, desse jeito não dá.
Ou acontece algo, ou eu não sei mais o que vou fazer. E aí foi onde eu recebi um convite da igreja, graças a Deus da minha mãe, que já vinha me convidando e orando muito por mim. Minha mãe não desistiu de mim. E eu sei que eu estou aqui hoje por conta dela. E eu fui e entreguei minha vida para Jesus naquele culto. Gente, eu estava numa vida toda torta, eu estava com um vazio enorme dentro de mim. Isso tudo era consequência das minhas ações. Aí eu entrego a vida para Jesus e quero viver da mesma forma? Não dá. Se entregou a vida para Jesus, automaticamente é uma mudança de rota. Não adianta entregar. E Mateus 7, 22, Jesus diz assim: muitos dirão a mim naquele dia, isso aqui no dia do juízo, no dia do julgamento. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos milagres? Então lhes declarei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Ei, vir para a igreja, mas continuar fazendo coisa errada lá fora, não faz de você um nascido de novo, não. Vir para a igreja e viver diferente do que a Bíblia fala, não faz de você um nascido de novo, não. Aqui a gente vem para aprender mais, para receber mais. É um dos lugares que Deus preparou para isso. Outro lugar é na sua casa, você com sua Bíblia, com sua família. Mas dizer que é, gente, mas viver de outra forma, cuidado para não ter uma surpresa, achando que vai para o céu e ir para o inferno. Porque o inferno é real, gente. Mas Deus está nos alertando, eu não quero que vocês vão para lá. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um se examina. Mas Jesus deixou bem claro: ei, naquele dia vão dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo outro para o Senhor. E Jesus diz: aparte-se de mim, eu não te conheço, você só pratica o que é mal. Não adianta falar que é, mas só praticar o mal. Aleluia. E Apocalipse 3,14. A gente vai encerrar com esse texto. Apocalipse 3,14. Aqui é Jesus falando para a igreja. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, ou como a Bíblia é Deus falando com a gente, ao anjo da igreja em Carazinho, escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus falando com os crentes, gente. Meu Deus do céu, se isso não dá temor no seu coração, eu não sei mais o que vai dar, não. Porque Jesus está dizendo: presta atenção, vê se tu é frio ou quente. Porque se for frio, tem como esquentar. A pessoa sabe que é frio, a pessoa sabe que está no pecado e a pessoa sabe que tem que ter uma salvação. O quente está vivendo para Deus, mas o morno acha que vive para Deus, mas não vive. E gente, parte de pesar, eu vou dizer isso. Mas sexta-feira a gente estava numa certa denominação lá em Passo Fundo, que aquela placa geralmente passa a ideia de uma igreja fria. Mas com pesar eu digo isso. Aquela igreja bota a nossa igreja no bolso de tanto fogo e fervor por Deus. Isso me ensinou algo que vocês não têm ideia. E está fazendo eu me analisar muito.
Aí você pode dizer, mas pastor, eu sou assim. Eu só acredito no dia que eu assistir um jogo de futebol do seu time ou da sua seleção e o seu time fizer um gol numa final de campeonato e você continuar desse jeito. Ou você ganhar aquilo que tanto deseja e continuar assim, obrigado. Porque com as coisas materiais nós somos muito fervorosos muitas vezes. Mas com a palavra de Deus, não, gente. Tem alguma coisa errada. Cuidado para a gente não estar morno. Vou continuar o texto, porque vai dizer assim: e ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Não, esse negócio de mudança, de arrependimento, não preciso não. Eu sou filho de Deus, eu sou bom. Olha quantas cestas básicas eu estou dando. Não falta um culto. E aí Jesus continua dizendo: contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Porquanto ofereço-te esse conselho: adquires de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonha e nudez. Compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Repreendo e corrijo todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Sabe o colírio, sabe as roupas novas, você vai encontrar aqui, na palavra. A palavra vai limpar nossa vista. A palavra vai mudar nossos pensamentos. Porque certa vez Jesus disse: ei, não é o que você coloca para dentro que faz mal, é o que sai da sua boca. Ei, se seus olhos só veem coisa ruim, todo o seu interior é ruim. Que arroxo de Deus, gente, pra gente. Mas ele diz: ei, eu repreendo a quem amo, porque eu não quero que vocês morram. Eu não quero que vocês vão para um lugar que eu não preparei para vocês. Eu quero que vocês tenham vida. Eu quero que vocês vivam bem, apesar das dificuldades. É possível sim, mas tem um jeito certo. Ei, arrepende, muda. E aqui um texto que a gente fala muito no evangelismo, mas a Bíblia está falando com os crentes. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Está dizendo: ei, se você ouvir as minhas palavras, você está abrindo a porta para mim. E eu vou estar com você. Mas se você rejeita a minha palavra, você está rejeitando a mim. Essa mensagem vai terça-feira para o canal. Se quiser ouvir e ver, se caso você não anotou, se o que eu falei está na Bíblia, veja, é de Deus. Eu ou qualquer outro, aqui ou em qualquer outra igreja, o que você ouvir, você precisa ver se está na Bíblia. A Bíblia chama isso de pessoas nobres. Mas se o que eu estou falando está na Bíblia, gente, por favor, vamos acolher. Vamos acolher. Arrependimento, mudança de atitude, isso é novo nascimento. Não se ache o tal. Ei, a gente pode fazer muita coisa boa e a gente vai. Mas como cantamos, a glória é toda dele, a honra é toda para ele. E sem ele não podemos fazer nada. Que essa seja uma noite de reflexão. Que a gente possa ver, primeiro, sou nascido de novo? Porque não adianta você querer passar para mim uma imagem que é nascido de novo e naquele dia não ser. Mas sou, como é que está a minha temperatura? Eu sou morno ou eu estou quente? Não estou dizendo necessariamente que você tem que gritar o tempo todo, tem que pular o tempo todo. Não, tem gente mais calma.
Eu mesmo, quando a unção vem sobre minha vida, geralmente eu começo a rir. Cada um tem sua expressão, mas tenha uma expressão, tenha uma reação para a palavra, tenha uma reação para o Espírito. No seu dia a dia, pelo amor de Deus, reconheça Deus. Saiba que Ele é o seu Senhor e que quem manda é Ele. Quem tem a última palavra é Ele. O que é que eu estou fazendo que Deus está olhando para mim e está dizendo: isso aí é coisa de cego, nu e pobre, viu? O quê? E a gente vai cantar aquela música Consagração. Eu queria que você ficasse de pé. E que de todo o coração, sem pensar em quem está do seu lado, você possa se analisar. Enquanto a Veri canta, você ore para o seu Pai. Que o seu Pai que está lhe vendo. E você possa abrir o seu coração. Se tiver algo que precisa se arrepender, se arrependa. Peça ajuda dele para mudar. E ele ajuda. Mas não viva do mesmo jeito. Exaltar.